Se você quer aprender na prática a criar uma fase para excluir sua tarefa de forma automática, fica comigo nessa aula até o final que eu vou te ensinar passo a passo como construir. Primeira coisa que a gente precisa para criar essa automação é ter uma fase. A gente vai criar aqui uma fase dentro do nosso grupo de trabalho. Eu estou no grupo de trabalho chamado Helpdesk, que é um grupo que eu tenho, e você pode construir isso no grupo que você tiver, tá? Lembrando que a gente tem a visualização de Kanban, que é a visualização em comum para todos os colaboradores que estão dentro deste grupo, mas a gente também tem a visualização de planejador, tá? O planejador, ele é um Kanban seu, particular, que você vai visualizar as fases que você vai estar inserindo. Você também pode criar essa automação que a gente vai ver agora no seu planejador, desde que o administrador tenha liberado as permissões de acesso para você construir as suas automações, tá? Nesse caso, a gente vai fazer aqui no Kanban, que a ideia é que todo mundo que participe desse grupo e tenha as permissões ali que a gente já vai ver na sequência, consiga estar excluindo essa tarefa de forma automática, é muito mais prático, tá? Hoje, para estar excluindo uma tarefa, para você ter ideia, vamos abrir aqui a tarefa do Joãozinho. Eu preciso abrir a tarefa, vir aqui ó, no sinalzinho de mais e depois clicar ali em excluir, tá? É um caminho muito longo para a gente estar excluindo uma tarefa e a ideia é que a gente arraste esse card para uma fase e essa tarefa ela já seja excluída de forma automática, tá? Primeira coisa, a gente vai clicar então aqui e vai adicionar uma nova fase. Vamos colocar ali a fase de excluir tarefas. Vamos pintar essa fase aqui ó, de vermelho. Clica aqui fora, legal, a gente já tem a fase. Lembrando que essa fase, ela pode estar em qualquer lugar, tá? Poderia ser aqui, poderia ser antes, poderia ser depois. Você vai escolher qual que é o melhor local aí para estar inserindo essa fase. Vamos clicar aqui em cima, ó, nesse ninjinha ali das automações, para abrir o construtor de automações, e a gente vai criar a automação aqui na fase e é bem simples, tá? Clica ali no adicionar, eu já tenho aqui, porque eu já testei, já utilizei, mas você vai clicar lá em cima na lupinha, ó, e só escrever ali em cima, excluir. Ele já vai aparecer o excluir item, tá? Dá um adicionar e basicamente tá pronto, é só isso. Dá um salvar aqui, ó, dá um salvar novamente. Eu fechar a tela aqui, ó, e eu pegar a tarefa do Joãozinho e eu jogar para essa fase aqui, ele demora um pouquinho, tá? Vou até esperar aqui, ó, ele vai sumir sozinho daquela fase, porque a automação vai rodar, ó lá, sumiu a tarefa. Então, dessa forma, eu consigo só arrastar a tarefa para ela ser excluída, tá? Lembrando que, a partir do momento que eu excluir uma tarefa, a única forma de eu restaurar essa tarefa, caramba, excluí sem querer, não queria ter excluído. Aí você precisa sair aqui do grupo de trabalho, entrar aqui no módulo de tarefas e projetos e dentro do tarefas e projetos você vai ter a lixeira, tá? Clica aqui em cima na lixeira, você vai ter aqui as tarefas, ali a tarefa do Joãozinho, aí você pode clicar aqui e dar um restaurar, essa tarefa ela vai voltar para lá, para o grupo de trabalho. Lembrando que essa tarefa ela fica aqui ó, por 30 dias, tá? Então se por acaso você excluiu sem querer a tarefa, corre aqui na lixeira, clica ali em restaurar e volta lá para o grupo de trabalho. A automação em si, para excluir a tarefa, é bem simples, porém, ela fica aberta e se a gente não se preocupar aqui com permissões de acesso, todo mundo que arrastar a tarefa para aquela fase vai ser excluída. E a ideia não é essa, né? A ideia é a gente facilitar aqui um departamento específico ou uma pessoa, um gestor específico e não deixar esse recurso aberto para todo mundo, né? Senão vai acabar excluindo muitas tarefas ali e a gente vai perder o controle disso. A gente vai poder fazer isso de algumas formas, tá? Primeira delas, pensando na própria automação que a gente construiu, abrindo ela aqui, a gente tem dentro das automações as condicionais, tá? Então, dentro dessa automação que a gente criou, eu posso vir aqui na opção de condicional, vou clicar aqui mesmo, aqui, ó, adicionar condição, e eu posso adicionar uma condicional com base em algum parâmetro, tá? Pode ser o nome da tarefa, pode ser o próprio responsável. Então, por exemplo, se o responsável for igual ao responsável, vamos colocar aqui, ó, o Santos Dumont. Ele é o cara responsável por esta tarefa. Se essa condição é verdadeira, ou seja, a tarefa que está caindo nessa fase para excluir é realmente o Santos Dumont aqui, legal, a automação vai rodar e vai excluir. Se for qualquer outra pessoa diferente deste usuário, então não vai funcionar porque não atendeu as condicionais dessa regra que a gente definiu. Então, ele não vai estar excluindo. Essa é uma forma bem simples de você parametrizar a permissão de acesso, se vai poder ou não rodar uma automação aqui nessa fase. Você pode aplicar isso em qualquer outra fase, em qualquer outra automação também, tá?
Porém, dentro do próprio grupo de trabalho, a gente tem as permissões de acesso, tá? Vamos fechar aqui a guia de automação. Clica lá em cima, ó, sobre o grupo de trabalho e vai ter aqui, ó, funções e permissões, tá? Ele vai ter algumas permissões relacionadas a outras guias, ali, outras entidades dentro do grupo de trabalho, e a gente vai focar aqui, ó, dentro de tarefas, tá? Tem aqui algumas configurações, mas o que a gente precisa se atentar é essas duas últimas aqui, ó. Permissão para excluir todas as tarefas, quem que consegue fazer a exclusão dessas tarefas, está configurado por padrão o proprietário do grupo e moderadores, você poderia colocar outras regras aqui, né, sem nenhum tipo de problema, e permissão para editar todas as tarefas. Essa opção de editar todas as tarefas, ele também considera que você está alterando de fase, tá? Quando eu altero de fase, o Bittrex entende que teve uma modificação, então ele vai poder rodar automação, porque ele vai entrar na fase ali de excluir o card, tá? Então, das duas, uma. Ou a gente configura aqui as permissões nativamente para você tentar restringir se a pessoa pode excluir essa automação tanto, né, manualmente dentro do próprio card ou arrastando para essa fase que a gente construiu, ou definindo aquela condicional dentro da automação. E aí você garante que aquela tarefa, na verdade, só vai ser excluída se for aquele grupo de usuários ou um usuário específico que você definir na automação.